Pai do Senhor, louvado seja Deus, que Deus abençoe você com o poder dessa palavra que eu trago para você, tá bom? Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua carne e aparta o seu coração de Deus. Versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Louvado seja Deus, meu amado, por essa palavra. Amém? Querido, aqui duas mensagens, dois versículos totalmente opostos um do outro. Deus chama de bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está nele. E o outro de maldito, aquele que confia na sua própria força, que faz questão de continuar confiando na capacidade, na inteligência, nas suas forças, e aparta o seu coração de Deus. Ou seja, Deus está chamando maldito aquele que se distancia de Deus e acha que é dono de tudo, que é autossuficiente, que é soberbo, e acha que tudo que tem no mundo ele mesmo pode conseguir sem o auxílio, sem a direção de Deus. Todos nós desse mundo, querido, estamos debaixo do controle de Deus. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos aí o direito de escolher e o direito de seguir o caminho que nós mesmos escolhermos. Mas o Senhor nunca nos deixou de dar orientação para que a gente possa viver uma vida melhor. O problema são os nossos desejos, as nossas próprias vontades, que nos faz entrar em ruína. Eu trago grandes exemplos bíblicos de homens que podiam ser abençoados, mas por causa de suas ideias, de seus desejos, de suas próprias convicções, se achando autossuficiente, se corrompendo com a soberba, acabou vivendo uma vida de derrota. E vou falar também de homens que preferiram seguir a vontade de Deus. E porque escolheram isso, foram honrados pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que nós precisamos buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é a vontade de Deus que a gente viva uma vida de derrota, uma vida de tristeza. Não, Deus quer nos dar o melhor. Deus quer nos fazer felizes, que a gente viva de forma saudável, tenha paz. Eu falo isso em todos os âmbitos, relacionamentos, de forma financeira. Deus quer nos abençoar. Não é essa prosperidade ao qual muitos líderes espirituais que tem por aí ministram, ao qual nos atrai, para que os nossos olhos fiquem presos nisso, que acaba nos desviando de qual seja a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Ela começa boa, se torna agradável e chega a ser perfeita em nossas vidas. Porque quando ela se torna perfeita, a gente entende que Deus é tudo. Amém? Então, quando a gente entende que Deus é tudo, a gente se sacia por completo, independentemente se somos ricos ou se não temos muito recurso. Deus tem o poder de nos abençoar de todas as formas. E quando a gente compreende quais os desejos de Deus em relação à nossa vida, e a palavra do Senhor diz isso, estes são os pensamentos que eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Ou seja, o prazer de Deus é abençoar os nossos sonhos, para que a gente não viva em pesadelos, vidas de derrotas, tenha relacionamentos quebrados, acabe buscando coisas que nos causam dor. Deus quer nos
libertar disso. Deus quer nos conduzir para um caminho de saúde, de paz. Amém? E a gente pode ter isso independentemente de tudo aquilo que está ao nosso redor. A gente pode ter paz até mesmo no meio das tempestades. Quando a confiança está no Senhor, a gente, é como a palavra do Senhor diz, é como o homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, mas não abala, né? Não derruba aquela casa. Por quê? Porque foi edificada na rocha, ou seja, confiança no Senhor. Porque rocha aqui com letra maiúscula, o R com letra maiúscula, é uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos com a nossa fé fundamentada em Jesus, querido, independentemente de qualquer situação, a nossa fé se torna inabalável. E é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando a gente alcança isso, nós nos tornamos pessoas abençoadas, benditas. E diferente aqui, eu quero também falar de um homem que tinha tudo para ser feliz, para constituir o seu ministério na terra, e ser abençoado, continuar sendo abençoado por Deus, mas infelizmente a história aqui nos mostra que foi totalmente diferente. Saul, ele recebeu de Deus o direito de ser chamado de rei sobre Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Quando Deus levantava o profeta Samuel para lhe orientar em relação aos caminhos que ele devia seguir, ele seguia outros, não obedecia a Deus. Preferiu agradar mais as pessoas, preferiu seguir suas próprias convicções, os seus próprios desejos. Quando Deus mandou para a guerra, para que ele vencesse os inimigos, Deus pediu para que matasse todos e não deixasse nenhuma alma viva. E não pegasse também os despojos, ou seja, aqueles tesouros que, quando um exército vence o outro, recolhe e traz para o seu povo. E Deus disse, não traga os despojos. E Saul fez tudo diferente. Ele trouxe lá os bois, os animais, ainda trouxe o rei inimigo preso dentro de uma jaula para se glorificar diante das pessoas. Ou seja, em vez dele devolver a Deus a honra, a glória e o louvor que ele merece, ele se colocou na frente de Deus, recebendo os méritos daquela conquista. E se a gente for olhar, analisar a história, a gente entende que Saul se corrompeu por essa autossuficiência. Ele se inflamou com a soberba e não se entregou ao plano de Deus. E o que aconteceu foi seguiu abismos após abismos e entrou em ruína. Deus podia constituir o seu ministério definitivamente através dos seus descendentes, passando de geração a geração e sendo abençoado. Mas o que aconteceu foi a derrota de Saul. Além de ser atingido lá por vários demônios, ele se entregou à derrota, se suicidou, se lançou sobre uma espada. Fim trágico. Deus poderia ter dado a honra a ele, ele não recebeu, porque preferiu escutar outras vozes, o seu desejo, a voz do ego, e entrou a derrota. Eu vejo outra lição de um jovem que chegou para Jesus e perguntando a ele o que poderia fazer para herdar o reino dos céus, chamando Jesus de bom. Jesus diz, bom só Deus. Jesus ainda não tinha completado a sua obra, não tinha passado pela cruz e nem tinha ressuscitado ainda. A obra de Jesus ainda estava sendo completada na terra naquele momento. E ele disse, bom só Deus, porque Deus começou a obra no primeiro dia e foi fazendo a obra no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia,
e no 7º ele concluiu a obra. Ou seja, bom, só aquele que começa e termina a obra. No caso aqui, Deus começou e terminou. Nós aqui, nesse plano terreno, ainda não completamos a nossa obra. Não saberemos se no fim vamos continuar bem. Espero que sim. Talvez sejamos pessoas boas, né? Na nossa obra, transferindo legados para aqueles que vêm depois da gente. E sejamos pelo menos lembrados, sem querer a honra, mas acima de tudo colocando Deus como o primeiro em nossa vida, nos diminuindo, né? Para que o Senhor cresça. E louvado seja Deus por isso, meu amado e meu querido. Eu trago 2 homens aqui, totalmente opostos a esses exemplos aqui, porque o jovem queria todos os méritos, se achando perfeito demais, e ele reconheceu, através das palavras de Jesus, que era um homem imperfeito. Quando Jesus disse, se tu queres ser perfeito, pega tudo o que tu tens, vende e distribui aos pobres. Aquele jovem voltou decepcionado para sua casa. Provavelmente não buscou mais a Jesus. Ele entendia que aquela riqueza que ele tinha nesse mundo era a sua riqueza principal, quando na verdade a principal riqueza para todos nós é o reino de Deus na nossa vida, porque passa a ter sentido as dúvidas. Deus nos dá resposta, Deus dá um sentido melhor para a nossa vida. Deus nos dá força, ânimo, disposição, alegria. Deus converte, querido, toda maldição em bênção em nossas vidas. A nossa incapacidade, Deus nos aperfeiçoa, dando coragem, nos radia. Naquilo que nós não conseguimos. Tem coisas, querido, que começam no mundo espiritual, coisas que a gente nem imagina. Deus, na nossa vida, pode nos livrar dos males que podem ser acionados no mundo espiritual para tentar nos derrubar, para tentar nos atingir. Tendo Deus, querido, nós temos tudo. Aquele jovem poderia ter alcançado a honra do Senhor e automaticamente honra sobre os homens. Porque a palavra do Senhor nos mostra isso. Quando Jesus pediu para que seus discípulos, na hora que fossem orar ao Senhor, não orassem como os fariseus oram alto nas sinagogas, deixando aqueles sinos tocarem, ou seja, querendo mérito, querendo ser reconhecidos por oradores, grandes oradores, que oravam altos nas esquinas. O Senhor disse, não, quando tu for fazer algo, faça com a mão para que a outra não veja. Entre no quarto, ore em secreto e Deus te recompensará. E a recompensa que Deus nos dá, querido, em relação a Ele, em relação ao povo, Deus nos dá honra. Deus faz com que a gente seja abençoado nesses âmbitos, que as pessoas vejam o Deus que nós servimos, porque se reflete em nossa vida. O Deus que nós servimos, querido, é transparente na nossa mudança, fazendo com que outras pessoas desejem o Deus que nós servimos. Veja a história de José, por tudo aquilo que ele passou. José do Egito era um homem sonhador, seu pai o amava, era um jovem, e os seus irmãos tinham ciúme, inveja de José, tramaram até matá-lo, mas não conseguiram. Venderam lá para o Egito, lá na casa de Potifar foi acusado injustamente de assédio e foi lançado no cativeiro. Mas a gente entende, lendo a história de José, a honra que Deus deu para José. Que grande honra Deus deu a José. E não somente essa honra veio dele, mas veio também dos homens, se tornando governador do Egito, sendo um herói diante de todos os povos ao redor, salvando o povo da fome. E Deus deu honra, recebeu riquezas e mais riquezas sobre o Egito, anel de autoridade, se casou, teve filhos, ainda conseguiu buscar a sua família para morar lá no Egito. Olha a honra que Deus deu em todos os âmbitos para José. Você não imagina a honra que Deus pode te dar se você confiar nele.
Porque de outra forma, querido, se nós seguirmos o caminho contrário, desconfiando e se afastando cada vez, o nosso coração endurece e a gente perde, querido, noção do que é viver longe de Deus. O inimigo anda ao derredor, tentando nos atingir, tentando nos desestabilizar, porque a intenção dele é nos roubar da presença de Deus, para que possa nos matar e automaticamente nos destruir, roubando a nossa fé também. Isso é nos afastar da eternidade, é seguir o caminho da derrota, porque o inimigo quer conduzir muitas pessoas para o caminho que ele está vivendo, porque ele já está condenado e por isso quer condenar todas as pessoas desse mundo, os afastando da presença de Deus. E essas pessoas são desfiguradas, perdem a imagem, a identidade espiritual que Deus tinha dado, segundo a imagem e semelhança de Deus. É por isso que a gente vê os bêbados aí pelos caminhos, parecendo mais animais. A gente vê pessoas ambiciosas, nesse tempo aí de pandemia. Essas pessoas podiam ter sido atingidas por um sentimento de compaixão para com aquelas pessoas que estão morrendo, mas elas estão se aproveitando, roubando os mais necessitados, matando, se tornando cada vez mais ímpias. E nós sabemos qual o destino dessas pessoas, a consequência que vai cair sobre essas pessoas é a derrota eterna. Então eu trago esses exemplos, querido, para te despertar e para te atrair cada vez mais para o Senhor. Maldito o homem que confia em si mesmo, se acha autossuficiente. Por isso que as pessoas se tornam ateias, Por quê? Porque se acha detentora do direito, das glórias que existem nesse mundo. Muitos cientistas aí, filósofos, estudiosos, não acreditam em Deus, acreditam no seu raciocínio, no seu intelecto, na sua inteligência, na sua força, capacidade. E com isso, o inimigo vai roubando essa vida na soberba, na autossuficiência, porque vai enchendo o ego dessa pessoa. É por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus, meditando na palavra de dia e de noite, porque a gente vai se fortalecendo espiritualmente, alimentando o espírito e recuperando a nossa identidade. Todos nós somos falhos, querido. Todos nós temos defeito, mas é o poder de Deus que nos abençoa. E Deus vai mudando a nossa forma de agir, de pensar, de se comportar, a forma de se relacionar com as outras pessoas. E Deus vai trazendo saúde para dentro de casa, para os relacionamentos. É isso que Deus quer fazer. E com isso, nós não somos conhecidos como uma família bendita do Senhor. Deus vai fazer uma obra de milagres em nossa vida. Os céus e a terra passarão. Tudo que existe nesse mundo vai passar. Riqueza passa. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Querido, o que está em jogo aqui é a nossa alma. É o destino da nossa alma. Se somos salvos ou se não vamos ser salvos. Se seremos condenados ou viveremos eternamente. A vontade de Deus é nos libertar para que a gente viva uma vida de libertação, uma vida melhor. Amém? Que você possa receber essa palavra no teu coração. Quando você olha para trás, você vê, querido, quantas pessoas já se passaram, Todos tinham sonhos. Aqueles que colocaram, a sua confiança em Jesus, estão ali dormindo, só esperando o momento em que vão ser ressuscitadas para habitar a glória. Mas aqueles que, os seus desejos, buscaram o mundo, se corrompendo com seus pecados e não deram atenção para Deus, infelizmente, querido, passaram os seus sonhos, a sua vida passou, estão lá esperando o dia do julgamento para serem condenadas a uma eternidade de sofrimento. Está repreendido em nome de Jesus.
Amém? E para confirmar isso, eu vou trazer uma mensagem aqui em Tiago, que fala exatamente isso, querido. A palavra do Senhor diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vendiste? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. E quando pedis, não recebestes, porque pedis mal, para gastar apenas em vossas fantasias. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está vendo aí? Não estou dizendo que a gente não deve ser amigo das pessoas desse mundo. Claro, amar todas as pessoas. O mandamento do Senhor é amar o próximo como se amasse a nós mesmos. Desejar sempre o melhor para o outro como se a gente deseja para nós. O mundo, quando Deus fala de mundo, fala desse mundo, do sistema que é atrativo, que é compulsivo, que faz com que as pessoas vivam os deleites e os prazeres desse mundo, né? Nas prostituições, cometendo todo tipo de iniquidade, se lambuzando no pecado. Isso Deus não quer. Quando a pessoa faz isso, se torna inimiga de Deus e, consequentemente, é amaldiçoada. Maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem que coloca a sua confiança no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Querido, receba essa palavra no teu coração. Salmos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja Deus. Se desperte, se anime, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe com o poder dessa palavra, em nome de Jesus.